Olá, na aula de hoje, propagação de calor. O calor se propaga de três formas. Nós iremos estudá-las a partir de agora. Primeira forma, condução. Aonde ocorre a condução? A condução ela só vai ocorrer em meios materiais. Se ela só ocorre em meios materiais, quer dizer que o vácuo não ocorre. Ela vai ocorrer como? Através de choques de moléculas. Uma molécula se aquece, começa a agitar mais rápido, se agita mais do que a outra, se agita mais do que a outra. E aí os choques entre as moléculas vão propagando essa energia que é o calor. Bom, não existe movimentação de matéria. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma barra e eu vou colocar uma chama aqui. O calor vai se propagando através dos choques de moléculas, mas essa parte da barra não foi parar do outro lado. As moléculas foram se agitando, se chocando, e o calor foi se propagando, e aí a barra atingiu uma temperatura maior do que ela estava. Bom, existe algo importante que é o fluxo de calor, que é o quanto de calor que está passando aí. Então, é uma razão entre a quantidade de calor que atravessa um determinado corpo e um determinado tempo. Fluxo, calor, dividido por tempo. Isso aqui lembra potência também, né? Potência térmica ou fluxo de calor é a mesma ideia. A unidade do fluxo de calor, bastante usual, caloria por segundo, só que você tem também no sistema internacional o joule por segundo. Joule por segundo é o watt. Aqui nós temos representação de uma casa. Aqui o sol está iluminando a parede de fora, né? A parte de fora da casa. Então, provavelmente essa parede do lado de fora tem uma temperatura maior do que a temperatura do lado de dentro. Então aqui eu vou pegar apenas um tijolo dessa parede. A face externa e a face interna. A face externa, uma temperatura maior do que a face interna. Então, o calor você sabe que se propaga do corpo mais quente para o mais frio. Então aparece um fluxo de calor. O calor vai atravessar da mais quente e vai chegar na mais fria. Do que vai depender esse fluxo de calor? Esse fluxo de calor depende de algumas coisas. Depende dessa espessura. Quanto maior a espessura, menor é o fluxo de calor. Afinal, o calor vai ter que passar por mais tempo. Vai depender das diferenças de temperatura? Sim, quanto mais quente estiver essa face, quanto mais fria estiver essa face, maior o fluxo. Na realidade, a gente vai pensar aqui em diferença de temperatura. E a área, né? Esta área aqui é a área que o calor está atravessando. Se você pega uma estrada com 3 vias, né? Ela é uma estrada muito mais rápida do que se você tiver uma via só, por ser mais larga. Então aqui a área também é importante para o calor. Então aqui o fluxo de calor, que pode ser escrito calor por tempo, né? Pode ser escrito também pela constante que é de condutibilidade térmica. Essa constante vai depender de cada material. Você sabe que, por exemplo, quando você vai cozinhar alguma coisa, você utiliza uma colher de madeira ao invés de uma colher de inox. Se você pegar uma colher de madeira, o calor vai demorar muito para chegar na sua mão. Então, não vai chegar na sua mão, porque ela é bem lentamente. Agora, uma colher de inox, se você largar lá dentro da panela e deixar a água esquentando, por exemplo, na hora que você vai pegar, você não vai conseguir, porque ela está muito quente por causa dessa constante aqui. É diretamente proporcional à área, foi o que a gente discutiu, diretamente proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à espessura. Quanto maior a espessura, menor é o fluxo de calor. Convecção. Convecção é bem interessante. Ela vai acontecer nos líquidos e gases. E ela ocorre devido à movimentação da matéria. Aqui nós vamos estudar um vídeo que eu fiz. Aqui nós temos água e nós temos serragem de madeira. Então, você pode perceber que a matéria sobe e uma desce. Isso ocorre devido à diferença de temperatura. Aqui a água está aquecendo. Ela está aquecendo, ela está dilatando. Se ela dilata, o volume, a densidade diminui. A densidade diminui, sobe. Só que você tem aqui matérias descendo também.
Se a matéria está descendo, é porque a densidade de cima é maior e vai escorregando para baixo. Aqui aquece, dilata, sobe, então vai ter um momento que a densidade aqui é maior. A densidade que é maior, desce. Então, basicamente, o fluido quente sobe e o fluido frio desce. Isso é a corrente de convecção. É por isso que o ar-condicionado é colocado em cima, para o ar frio descer. O aquecedor é colocado embaixo, para o ar quente subir. Convecção, você também pode ter a aplicação da brisa marinha. A brisa marinha, você pode verificar que durante o dia, sempre o guarda-sol quer ir em direção à avenida, em direção à terra. O guarda-sol nunca vem em direção à praia, ao mar durante o dia. Isso porque a areia está mais quente do que o mar. A areia estando mais quente do que o ar, o vento vai soprar. O vento sempre sopra do mais frio para o mais quente. É por isso que você tem o guarda-sol ali indicando para o outro lado. Agora, se for à noite, o que vai acontecer? À noite o vento é ao contrário. Por que o vento é ao contrário? A areia ela esquenta muito rápido, mas também ela esfria muito rápido. Então à noite o mar, o oceano vai estar mais quente do que a areia. Então o vento acaba soprando do mais frio para o mais quente. Então à noite ela sopra em direção ao mar. Para finalizar, você tem a irradiação. A irradiação ela ocorre em todos os meios, através da propagação de ondas eletromagnéticas no espectro infravermelho. Se ela ocorre em todos os meios, ela vai ocorrer também no vácuo. Então aqui eu coloquei algumas aplicações que provavelmente é o que vai cair no seu vestibular. Você tem aqui uma estufa. A estufa é uma aplicação de irradiação, porque o que vai acontecer é que o calor que é propagado através das ondas infravermelho, uma parte acaba refletindo aqui e voltando. Então essa região aqui, ela mantém uma temperatura basicamente constante. É o que acontece nas noites. Você pode ter uma noite nublada e uma noite estrelada. Normalmente, as noites estreladas são mais frias. Isso porque durante o dia o Sol aquece a Terra. Só que aí, todo o corpo que tem calor, tem temperatura, vai emitir calor na forma do infravermelho. Só que se tem a nuvem, o infravermelho bate e reflete. O infravermelho é uma onda eletromagnética como a luz. Tudo que serve para a luz serve também para a irradiação. Agora, numa noite estrelada, o que acontece? O calor vai embora, não tem nada para refletir, vai embora e não volta. É por isso que aqui é uma noite mais agradável e aqui, apesar de ser uma noite estrelada, ser uma noite mais bonita, é uma noite mais fria. Basicamente, é isso que você precisa conhecer de propagação de calor. Até a próxima!